Mais uma semente foi plantada, aqui quem fala é seu grande amigo Ângelo Ricardo e estou tomando um gostoso chá de hortelã porque finalmente o inverno chegou aqui no em São Paulo. Temos algumas coisas diferentes a respeito rolando. Primeiramente, eu vou ficar um período sem webcam porque eu achei que era um mero detalhe. Estou com problema no pano que eu prendi aqui de fundo, tal, porque eu não gostava de mostrar meu quarto, não gosto de mostrar meu quarto de fundo. Então, eu deixava aquele pano verde de chroma key, mas deu probleminha na estrutura. Enfim, é um mero detalhe do vídeo. Como eu falei, o formato ainda vai ser meio estilo live, por isso que ainda está escrito live. E eu percebi que nos últimos vídeos o live estava torto, mas é porque eu cheguei a fazer uma transmissão ao vivo, aí tava live, o horário, e na hora de mudar eu tirei o horário e o live foi pro meio, enfim. Como eu falei, o formato ainda vai ser live. E aí, por exemplo, esse barulho de fundo é meus bichos de estimação, então, por favor, ignorem. Seguinte, eu vou deixar rolando de fundo aqui agora o vídeo de eu começando a estruturação do design do navio. Deixar passando aí de fundo para vocês verem o comecinho do processo, enquanto eu começo a falar para vocês do que vai ser realizado durante todo esse negócio, do que eu resolvi, do que eu planejei, enfim. Basicamente, eu ter conversado com o Thiago ajudou muito para eu desenvolver algumas coisas. Eu cheguei a fazer até alguns testes em 3D para eu desenvolver qual tipo de edge flow que eu vou utilizar pro fluxo da malha que eu vou utilizar durante a praia. É porque edge flow acho que é outra coisa. Enfim. E aí, eu fiz uns testes, eu descobri algumas coisas mais rápidas que eu posso utilizar para agilizar o processo, vai ficar maravilhoso. E o design foi fechado junto com todos os moodboards durante essa madrugada. Então terminei de arrumar todas as referências durante essa madrugada. E eu vou passar um pouquinho desses arquivos para vocês darem uma olhada. Espero que vocês curtam o design e hoje vou apresentar eles para você. Já o próximo episódio já vai começar sendo a modelagem do projeto. Primeiramente, antes de eu mostrar como ficou o design da nossa corveta, eu quero agradecer mais uma vez meu querido amigo Thiago por ter fornecido a modelagem do navio dele. Lembrando que o dele era um navio, o meu é uma corveta, que é um pouquinho menor para ficar mais fácil, menos detalhes. Desculpa. Quer dizer, uma corveta. E eu cheguei a treinar, eu cheguei a pegar nesse meio tempo, antes de eu fechar o design oficialmente, eu cheguei a modelar um pouquinho de barco, uns modelinhos de barco, para eu entender mais ou menos como será o fluxo da malha, como será os detalhes, como fecharei, enfim. Já meio que dei uma testada, porém seguindo mais ou menos na cabeça um pouquinho do design do Sea of Thieves, de corveta. Mas como eu mudei completamente o design, vai ser um estilo mais puxado para uma lancha, enfim, já vou mostrar para vocês o design. E eu vou recomeçar a modelagem em cima do design novo. Então, Thiago, muito obrigado por ter mostrado para mim o seu trabalho, o que me ajudou a pensar, a raciocinar mais a respeito do fluxo. Bom, chega de demora, vamos começar para mostrar aqui como ficar o design. Isso aqui é a base da nossa corvetinha. Temos apenas um mastro. Temos esse mastro que eu esqueci o nome, é um nome muito específico que vai ficar na frente. Há uns vídeos atrás, eu falei, tipo, não faço ideia para que serve isso. Mas não é decorativo. A gente vê muito isso como algo decorativo, porque realmente chama muita atenção, legal para você na frente. Mas ele supostamente prenderia as velas na frente. Você puxaria as cordas do mastro e faria as velas, sabe, em vez de estarem. Ficariam com as velas paralelas ao navio em vez de cruzada, como geralmente são. Por exemplo, essa aqui vai ser cruzada. É quando você poderia fazer as cordas presas em paralelo com a distância do navio, você utiliza esse mastro. É só um mero detalhe, porque no último vídeo eu falei que eu não fazia ideia do que servia isso aqui. Então, só para mostrar que eu realmente estudei várias paradas para entender. Enfim,
Vamos para o próximo tópico. Aqui é a base, aqui ficaria a cabine do capitão, aqui é o casco oco, o mastro, a saída. Eu lembrei que o Thiago falou, tipo, não tem onde eu sair. Eu já pensei nisso. Já tem a saída pro cara, caso ele precise embarcar num porto, alguma coisa assim. Enfim. E é isso. Aqui seria a parte da cabine do capitão. Aqui seria a parte do leme. Mastro único, a saída. O mastro frontal, que é bonito. E aqui oco, sem depósito nenhum. Então, esse é o design final do nossa corveta. Eu preciso lembrar de falar corveta. Seria em torno de. Ainda não fechei ainda as medidas, mas está em torno daqui mais ou menos. Dá uns 3,5. Enfim, ainda estou pensando na proporção que eu vou fazer. Mas daqui já dá para ter uma ideia legal de mais ou menos como eu quero fazer. Por exemplo, a cama eu sei que tem praticamente 1,80m, 1,90m, uma ponta a outra. Então já é uma medida que eu posso utilizar para eu mais ou menos visualizar. Posso fazer 2 camas de distância para cabine, enfim, ainda vou pensar direito a respeito. Quais são os detalhes? Aqui temos o sistema da âncora. E a anterior aqui seria como uma âncora funcionaria mais ou menos. Tem a alavanca para puxar, você tem um negócio para rodar, para subir. Para você puxar a alavanca, a corrente de volta. E aqui para você soltar ela. Só que, como é 3D, eu não vou precisar fazer esse sistema interno, vou fazer só as partes que apresentam. Aqui os detalhes alguns detalhes. Temos a mesa na cabine do capitão, uma cadeira, um armário, temos um rack de vinho, uma gaveta, a prancha. Os detalhes 2, que é o caminho de rato, que é para subir na Crow's Nest, sempre na gávea, para subir na gávea. Temos um canhão rotatório na frente, um barril de munição, um barril dentro da cabine e a cama do capitão. A escadaria externa. Aqui seria o leme, da mesma forma que a âncora. Seria o sistema funcional do leme, só que eu vou reduzir para justamente só as partes que aparecem. Temos as portas do navio, que é aquela porta alçapão dupla, a janela de fundo, uma de cada lado. E aqui, uma coisa que o Thiago falou para mim para pensar muito, sistema de velas. O sistema de velas, eu pensei muito no Sea of Thieves, que ele utiliza esse sistema. O que é bem tranquilo de entender. Esse aqui, se eu não me engano, você muda a altura da vela. Por exemplo, você puxa aqui, ele supostamente, enfim, ele tem um sistema de, se você puxar aqui, ele puxa uma desse sentido e a vela sobe e desce. Esse aqui, se você puxa de um lado, ela é para virar, enfim. Agora vamos para as partes de referências. Geralmente a gente usa um sistema chamado Moodboard para anexar as referências com os planejados, enfim, com o personagem, com o cenário. E aí temos aqui a parte da âncora. Esqueci, chama hand wheel, mas não sei como fala essa ferramenta em inglês, em português. Temos o detalhe da âncora que eu quero fazer, temos a alavanca, temos a corrente. Aqui já é os detalhes do casco. Repare que eu utilizei, como eu disse, muita referência do Sea of Thieves, por exemplo, os cascos, aquele mastro frontal, o mastro principal, a traseira já é de outra. Aqui é o corrimão dessa parte. Geralmente a gente usa o moodboard para justamente categorizar nossas referências junto com o nosso arquivo de referência, o arquivo de design do que a gente vai fazer, de personagem, enfim. Por exemplo, aqui é a gávea, os detalhes que eu quero fazer, com a gávea é ali. Nós temos agora a parte interna da cabine do capitão, a prancha, né? Como eu comentei. Prancha. Foi mal. Eu deixei o mouse no OBS e não vi que ele não estava passando. Mas aqui, como tá falando, por exemplo, a gávea aqui, anexado com o número da gávea, para você ter a referência num arquivo só, junto com o design que você quer fazer de referência, mais a referência
principal. Temos o armário, temos o rack de vinho que eu quero fazer, as garrafas de vinho antiga, enfim, mais ou menos nesse estilo. A prancha, minha. Aqui já temos outros detalhes, seria a cama que eu queria fazer, o colchão, travesseiro. E aqui o canhão rotatório, o barril, esse aqui inclusive é do Sea of Thieves, o caminho de rato. Aqui já temos a escadaria externa, seria mais ou menos esse degrau que eu quero fazer, esse corrimão aqui. Uma coisa que é bom, quando você vai utilizar referência, às vezes você encontra, por exemplo, aqui já tem o Shutterstock. Como é referência, você pode, não tem problema. Aí você já monta, você não vai utilizar esse arquivo postado, você não está utilizando a foto do outro. Você está utilizando como referência para algum detalhe. Aqui já temos o sistema do leme, como funciona um leme de verdade, como ele tem trava dele, como é que é a base do leme que eu quero fazer, qual o formato do leme que eu quero fazer e qual o sistema do leme, que é aqui de cordas. Você vai rodando, ele gira como se fosse um sistema real de um mecanismo antigo. Aqui mostrando os detalhes. E aqui já temos as portas e janelas que eu quero fazer. Temos estilo de alçapão. Enfim, você mistura o arquivo de referência bruto com as referências pagas. E aqui por último, se não me engano, por último, as velas. Utilizei muito, como eu disse, o sistema do Sea of Thieves. Inclusive esqueci de colocar um detalhe que se liga a esse, mas enfim, whatever. Aí temos aqui a vela principal, temos o sistema de encaixe, tá vendo? Até anotei aqui o sistema de encaixe, temos as roldanas, roldana de a parte presa, enfim, basicamente as referências que eu preciso estão anotadas e juntas no arquivo. Por exemplo, eu vou trabalhar na vela hoje, então eu já tenho o arquivo aqui pronto, já deixar tipo para eu ver, o sistema é assim, beleza. Como é que é a corda? A corda é assim, já deixa tipo já no mesmo arquivo tudo prontinho. Bom, é isso que foi a referência de hoje. No próximo episódio já vamos começar as modelagens. Um grande abraço a todos e continue plantando a semente. Fui!